É com muita honra que o blog entrevista o Dr. Marcelo, agora na condição de juiz eleitoral de Búzios. Dr. Marcelo, o que a população de Búzios pode esperar das eleições em Búzios esse ano? Bom, eu, como titular da 172ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, espero que as eleições, como todos os funcionários do TRE, a própria presidência do TRE, os ínclitos desembargadores do TRE, esperam eleições pacíficas, limpas e o cumprimento, né, a observância por parte dos candidatos, após a fase de registro, da legislação eleitoral, e é isso que a gente espera. Como é que está? Eu soube que teve uma reunião no dia 17 com os presidentes de partidos. Presidentes e vice-presidentes e algumas pessoas da imprensa. É uma prática da Justiça Eleitoral fazer isso, eu soube que teve até no Rio de Janeiro também, né? Não, mas no caso dessa última reunião, foi para a formação do comitê suprapartidário. Mas, ao que parece, depois dessa reunião, em que foram fixados alguns pontos sobre como serão feitas as propagandas políticas, alguns partidos, e foi uma surpresa para mim, porque não manifestaram nada durante a reunião, se opuseram a assinar a ata, né, da formação do comitê suprapartidário, e amanhã vai ser feita uma outra reunião. Muitos partidos ou poucos? Porque aí acaba sendo uma minoria. Foram, salvo engano, o PSDB, DEM e alguns partidos pequenos. A gente tem o quê? Uns 30 partidos em Búzios, mais ou menos? Então. Eram em torno de 6 a 7 partidos. Então, não sendo tão representativo, como é que eles conseguem romper um acordo? É que o comitê suprapartidário ou tem anuência de todos ou não tem. Ou é consenso, não tem outro jeito, né? Justamente. Eu, na reunião para a formação do comitê suprapartidário, tinha até dito aos representantes até falei para os representantes do partido, que ali, com a formação do comitê suprapartidário, eles estariam se autotutelando, ou seja, estabelecendo normas de realização de propaganda, normas suprapartidárias, e estariam limitando, né, se autolimitando na questão da realização da propaganda política no período permitido, que é a partir de 15 de agosto, em função das características, né, turísticas de Armação dos Búzios. Só que eu acho que eu cometi um lapso, porque na verdade não seria uma autodelimitação. Na ata da formação do comitê suprapartidário, era permitida a utilização de carros de som um dia antes da realização dos comícios. Só que, revendo a questão geográfica de Búzios, porque Búzios tem uma extensão territorial muito pequena. Salvo engano, são só, até o senhor pode me corrigir, 70 quilômetros quadrados, então é uma extensão muito pequena. E nós temos uma área peninsular e uma área continental. A parte turística, de maior importância, está na área peninsular. E na área peninsular ela é cortada pela Avenida José Bento Ribeiro Dantas e segue a Estrada da Usina, que vai até os Ossos. Eu não vejo como um carro de som passar por essa avenida sem descumprir, né, fazendo propaganda política, o que determina a lei das eleições, que é a Lei 9.504 de 97, no seu artigo 39, parágrafo 3º. E a própria resolução do TRE de 2015, dentro do poder normativo do Tribunal Superior Eleitoral, que é a resolução 23.457 de 2015, no seu artigo 11, incisos 1 e 3, que estabelecem o seguinte: ambos os dispositivos. O uso de amplificadores de som deve guardar a distância de 200 metros das sedes do governo executivo, legislativo, de órgãos judiciais, estabelecimentos militares, hospitais, casas de saúde
e quando em funcionamento escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros. Bom, a equipe da fiscalização eleitoral fez um percurso, né? E tiramos fotografias de vários órgãos públicos, igrejas, escolas, desde a Rasa até aqui a estrada da usina. Praticamente impossível um carro de som circular, né, vindo da área continental para a área peninsular, sem o descumprimento dessa norma, por exemplo, do artigo 39, parágrafo 3º da Lei 9.504 de 97. Então, estamos num impasse. Do mesmo modo, a carreata não vai poder ser realizada nesse trajeto. Carreatas. Que o Comitê Suprapartidário iria expungir, eliminar a realização de carreatas. Até porque Búzios tem um problema seríssimo de mobilidade urbana. Então, vamos aguardar amanhã o Comitê Suprapartidário, como eles vão se posicionar acerca dessas questões e se vão realmente assinar ou não aquilo que foi formalizado perante não só o juiz eleitoral, como perante a presença também do Dr. Leonardo, do promotor eleitoral, ou se vão aguardar então que a própria Justiça Eleitoral baixe as suas portarias regulando essa questão. Iguaba, que é um município com a extensão territorial menor do que a de Búzios, não é permitida a utilização de carro de som nem carreata. Isso foi mantido, salvo engano, em 2012 e vai ser mantido agora, porque é um município que não tem como um carro de som passar sem descumprir. Em 200 metros você vai traçar um raio de 1 km², não vai ter como. E a Zé Bento Ribeiro Dantas é o filé mignon para quem pretende isso, né? Quem pretende usar o som. Porque começando só na área peninsular, no pórtico, você tem a Secretaria de Turismo. A menos de 100 metros depois, você vai ter o posto da Polícia Militar, o DPO, Departamento Destacado de Polícia Militar. Um pouquinho depois, entre 150 metros, você tem a Câmara de Vereadores. Prosseguindo, você tem a Igreja Católica e você tem uma escola também. Do lado. Também mais 100 metros, uma igreja católica, do outro lado da pista, uma escola particular. Prosseguindo, nós vamos, né? Salvo engano, vocês podem me ajudar, vamos ter o quê? Nicomedes, a outra escola. A Escola Municipal Nicomedes. A Clínica Búzios, o hospital. A Policlínica Búzios. Centro de reabilitação, nada disso. Nada disso. Vem chegando aqui perto da estrada da usina, você vai ter a prefeitura, você vai ter o fórum, a delegacia. DPO. Não, e nós estamos falando disso de um percurso que eu costumo fazer às vezes Cooper, é um percurso de 4 quilômetros. 4, 5 quilômetros. Nesses 5 quilômetros, há igrejas evangélicas, naquela parte depois da Policlínica, várias igrejas evangélicas. Então é muito difícil. É muito difícil disciplinar essa questão. Então tem carro de som, tem carreata, outra divergência é a questão das placas. O que foi? Não, placas isso já está não é placa. A placa isso já é uma outra questão que não. A placa não vai poder ter placa. Mas naquela reunião foi acordado? Não foi porque o TSE já baixou uma resolução bem criteriosa, não pode usar Qual é outdoor. essa? Não, o que pode é a pessoa segurar, né, um cartaz de determinado tamanho, não sei agora me informar. Dispositivos móveis. Dispositivos móveis. Se um ser humano segurar uma placa, é uma manifestação. Então está proibido botar placas em casa, em terrenos? Em tese, sim. Está proibido. Tese, sim. O senhor marcou uma outra reunião para o dia 8 de julho. Não, reunião amanhã, né? Reunião amanhã. Não tem dia 8? Não, reunião amanhã. A reunião amanhã do comitê. Do Comitê Suprapartidário. Que horas? Que é, né? Às 2 horas da tarde. Isso, 14 horas. Isso buscando o consenso, né? Buscando consenso. Eu espero que haja essa autotutela, que é melhor do que o juiz eleitoral ter que editar portarias, porque eu vou ter que observar essas disposições não só da Resolução 23.457, como da própria Lei de Eleições.
Aí, eventualmente, se um partido se insurgir, pode impetrar um mandamos, mas também, se eu baixar uma portaria nesse sentido, proibindo, né, carros e amplificadores de som nessa extensão, eu vou também instruir eventuais pedidos de informações por parte do TRE com a questão geográfica da cidade. Agora, não é só a Avenida José Bento Ribeiro Dantas, também temos, né, outros bairros, né, que é com a mesma problemática. Com a mesma problemática. Igrejas, escolas, órgãos públicos. É uma clínica de reabilitação. Você tem um hospital fora do pórtico, tem um hospital, né? Exatamente. Você tem na estrada. O que tem de igreja evangélica aqui, fora do pórtico, não está no Salvo Juruí. engano, 134 igrejas evangélicas. Mas então, nessa reunião amanhã, então é bom que se busque esse consenso, né? Eu acho que seria de bom ouvir que se buscasse esse consenso, e até eu acho que é do interesse dos próprios pré-candidatos e dos próprios partidos políticos. Do calendário eleitoral aí, do dia 20 de julho a 5 de agosto começam as convenções partidárias, né? Justamente. E é proibida a propaganda é só intrapartidária. Não pode haver propaganda externa. De modo nenhum. As convenções elas são realizadas de modo intrapartidário. Não pode ter propaganda externa. Como já ocorreu em outras ocasiões, está sendo realizada a convenção e botar um telão para o público, isso de modo algum pode ocorrer. Depois tem o registro das candidaturas, não é isso? Até o dia 15? Até o dia 15 de agosto, né? E a campanha começa no dia 16 de agosto. Justamente. A campanha está reduzida de 90 dias para 45 dias agora, né? Uhum. Comícios. Como é que ficam os comícios? Os comícios, se tivesse a formação do comitê suprapartidário, eles iam entrar em tratativas entre eles para poder fazer o rodízio, né, dos comícios. Sem isso, vai para o registro, né? Quem primeiro registrar vai ter o direito de a prioridade assegurada. É melhor que isso seja feito um entendimento entre os partidos. Né? É muito melhor. É porque já aconteceu de que ter comício marcado no mesmo local por duas agremiações diferentes. Né? Não, aí a Justiça Eleitoral vai ser criteriosa. Quem registrar primeiro vai fazer o comício. Né? Mas se tiver um acordo, não vai ter problema de coincidência. Mas um acordo já poupa o tempo também. Né? Não traz sobrecarga, né, para os serviços judiciários. Né? Como é que está a fiscalização? Como é que está a equipe? A fiscalização, a equipe ainda não está completamente formada. A partir de amanhã, alguns agentes que são do Degase serão cedidos, né? E, salvo engano, o Degase é amanhã, né? Se juntarão à equipe e 2 policiais militares, inclusive um oficial, que eu tive o critério de escolher policiais que eram do próprio fórum, para não retirar homens da rua, dado o problema usar, como até a presidência do Tribunal de Justiça, a presidência do TRE recomendou, o bom senso e a razoabilidade no poder de requisição. Né? Então, eu tirei 2 policiais que, na verdade, são do fórum, eles trabalham na guarda de presos e condução, para que homens não sejam retirados das ruas, em prejuízo da segurança pública. Vamos ter o policial militar Rodolfo e o tenente Hélio, que era subtenente aqui, agora vai sair do curso de formação. E é bom ter um oficial da PM, né, para poder ajudar. A fiscalização, às vezes, é feita em algumas áreas de risco, né? Não são áreas tão comprometidas como no Rio de Janeiro, mas tem algumas áreas como Sembraças, como algumas áreas da Rasa, Vila Verde, que tem a presença do tráfico de drogas. Então, esses agentes que são da Polícia Militar, que têm porte de arma, vão poder, para fazer também a questão da segurança, né, da equipe eleitoral. Era muito comum aqui nas eleições, fogos. Como é que está essa questão? Né? Fogos não vai ser permitido. É proibido? Não é que seja proibido, eu vou regulamentar isso por portaria. Porque o próprio Comitê Suprapartidário disse que todos, nesse aspecto, inclusive os partidos que depois se opuseram, né,
Concordaram com a questão dos concordaram fogos. com a questão dos fogos. Então, eu acho que nesse aspecto, né, não há nenhum... Porque ele tem o problema da poluição sonora e o problema da poluição visual, que as eleições aqui sempre foi um absurdo, né? De poluição, que a gente via de placa, que a gente via de barulho, carro de som, passava o concorrente. Então, parece que a população está querendo que isso seja minorado, né, esse problema. Né? Minorado até pelas características da cidade, que é uma cidade turística. Agora, então, com a questão da crise, a queda dos preços das commodities, da crise externa, a queda do preço do barril de petróleo, né, o Búzios recebia royalties pela questão do risco ambiental. Você tem uma crise econômica na região do norte que afeta a região, né, esses municípios que percebiam royalties. Está afetando também a crise financeira do próprio estado do Rio de Janeiro. Então, qual é a principal atividade agora dos municípios da região dos lagos? É o turismo. Então, você também tem um prejuízo acarretado pelo... É óbvio que tem que ser assegurado, é um processo político, é um processo democrático, é um momento mais importante, é o momento da cidadania, é o momento da escolha, né, de quem vai administrar pelos próximos 4 anos a cidade, quem vai exercer a fiscalização do Poder Executivo, quem vai editar as leis municipais. Isso é muito importante, mas, né, a gente tem que fazer uma harmonização, né, entre direitos, entre o direito da participação política e outras atividades que são importantes também. E creio que quem esteja pretendendo, né, sagrar vencedor, né, num pleito municipal para administrar o município ou para legislar, está preocupado também com essa questão econômica. Uma questão que já evoluiu muito na última campanha é a questão da internet, propaganda na internet. Como é que fica? Agora e durante a campanha? Olha, durante a pré-campanha não há nenhum óbice, né? Também está dentro do direito à intimidade, o cidadão que está numa rede social, não há nenhum óbice que o cidadão se apresente, né? Até o, salvo engano, 36A da Lei 9.504 trouxe não vou dizer uma brecha de modo nenhum, para que até o pré-candidato possa falar de suas ideias. O que não pode haver é prospecção de voto, é pedido explícito de voto. Agora, alguns sites, alguns pré-candidatos, algumas mídias na internet, eles mesmo têm se autodenunciado, que está aí, apresenta reuniões no meio da população, e isso a gente tendo acesso é enviado ao Ministério Público Eleitoral, e algumas representações estão sendo oferecidas por pré-campanha, né, que não é permitida. Campanha extemporânea, né? Campanha extemporânea, sem sombra de dúvidas. E a internet, por outro lado, facilita também a fiscalização, né? O próprio candidato, o pré-candidato posta ele fazendo uma reunião no meio da população, então ele pode transparecer ali que há um pedido implícito de votos, e aí fica ao encargo, né, da opinião, né, do Ministério Público Eleitoral se vai oferecer ou não representação por propaganda extemporânea. Pesquisas eleitorais, que aqui é muito, até tem site na internet. Não estamos na fase de pesquisa porque ainda não passamos na fase do registro de candidatura. Teve um fato grave, que foi a utilização de um call center, que a gente não sabe quem utilizou, fazendo uma pesquisa, e inclusive os telefones do fórum tocaram insistentemente. E o próprio juiz eleitoral determinou a abertura de um procedimento para investigar quem fez quem contratou, né, provavelmente perante a OI, essa pesquisa. Isso é vedado. Doutor Marcelo? Eu gostaria só de acrescer o seguinte, se possível, se tiver ainda tempo. Na data de ontem, nós, da equipe de fiscalização eleitoral, visitamos 8 escolas municipais, né, que são locais, né, de votação.
onde há sessões eleitorais para ver a situação de energia elétrica, de iluminação, tomada, e fomos juntos com representantes da prefeitura, obviamente, que são escolas municipais, e a fiscalização eleitoral não poderia adentrar o mano militar, então foi comunicada à prefeitura de Búzios, e funcionários da prefeitura nos acompanharam nessas visitas, e nós fizemos algumas exigências de algumas melhorias. É importante frisar que nesse ano toda a logística das eleições está sendo antecipada. Por que ela está sendo antecipada? Porque nós teremos no Rio de Janeiro uma Olimpíada, no mês de agosto, a posteriori para Olimpíadas. Também tem essa questão institucional de um processo de impeachment da presidência da República, a questão do acirramento das questões políticas, manifestações, crise financeira. Então, as próprias forças de segurança no Rio estão sobrecarregadas. Então, toda a logística das eleições foi antecipada. Tanto é que nós já recebemos as urnas eletrônicas. Elas já estão em Búzios. As urnas que serão utilizadas nas eleições de 2016 já chegaram. Toda a logística foi antecipada. Então, por isso que essa visita aos locais, estamos até atrasados nesse aspecto. Nós temos que concluir com a maior brevidade possível, e com a maior brevidade possível a prefeitura tem que fazer vários reparos em várias escolas, que isso é importante para que nós não tenhamos problemas no dia da eleição, no dia 2 de outubro. Então, Marcelo, muito obrigado pela entrevista, que o povo escolha o melhor, né? E o melhor e os melhores candidatos a vereador. Né? É muito importante, é o futuro, né, do município pelos próximos 4 anos. Muito obrigado.